Bom, eu acho que o pessoal saiu. Tá. O pessoal saiu? Depois a gente corta. Tá, Não, vamos então, falar. peraí, se o pessoal saiu, vamos aproveitar. Tudo de novo. Não, já tem gente. Bom, gente, eu vou mandar para vocês agora a análise sobre quem é, o que foi o Ocarina do Pantanal, né? Da onde surgiu essa ideia. O projeto é de Rui Otaki. Ele é um arquiteto que veio de São Paulo, que fez esse trabalho para Campo Grande, propondo romper com padrões estéticos de Campo Grande. Aliás, né, quais padrões estéticos de Campo Grande? Isso é complicado de dizer, né? Campo Grande ainda está assumindo seu lugar geográfico, estético, enfim, isso a gente vai apresentar para vocês no decorrer da live. Bom, deixa eu adicionar a transmissão aqui à tela. Pode mudar a página, por favor, Carol? Contextos da obra. Essa obra foi iniciada em 2011, era para ser entregue em 2014, porém, ela só foi apresentada agora para a sociedade em 2022, com o Rui Otaki já falecido. Por pouco ele poderia ter assistido, né, vista a cidade não, desculpa, o Bioparque, e não acompanhou, faleceu agora em 2011. Vou chamar a Carol aqui para nossa conversa, colocar ela aqui na tela para a gente também. Carol, você como doutora, quais foram as suas primeiras impressões acerca do Bioparque Pantanal? Boa tarde a todas e todas. Gostaria de começar agradecendo o convite de participar desse debate, a Juliana Sartomen. Agradecer a todos que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir posteriormente. Bem, acho que antes de tudo, né, é importante dizer que o Aquário do Pantanal era um espaço muito desejado para quem habita aqui em Mato Grosso do Sul. Precisávamos de um lugar grande que pudéssemos compartilhar, né, o que há de melhor no nosso estado. E o Aquário do Pantanal realmente surge como uma vitrine, né, para mostrar as belezas desse estado, né, e um potencial também, não só de apresentar a fauna, a flora, mas também como um espaço para reflexão sobre a cultura do homem pantaneiro, né, das comunidades do Cerrado, e enfim. Acho que, primeiramente, né, seria realmente interessante exaltarmos essa beleza. Né, o maior aquário de água doce do mundo, é um espaço realmente belíssimo, né, de excelência, e, claro, né, motiva muitas reflexões. Pensamos também em algumas ideias para melhoria, digamos assim, compreendendo, né, que a cultura é um espaço não apenas, né, de consenso, mas também, né, de alguns conflitos e de disputa de ideia, de história, né, compartilhamos algumas impressões, né, sobre como ocupar, né, esse espaço que está sendo inaugurado agora, e percebemos assim alguns espaços ainda vazios, né, quer dizer, ele ainda está sendo completado. Como ele vai ser completado? Né? E é justamente essa ideia de como ele vai ser completado que queríamos discutir aqui. Queremos, né, enquanto sociedade civil, participar disso daí também. E agora eu devolvo a palavra a Ju Sartomen. O Rui Otaki trouxe esse prédio que reacendeu algumas questões muito importantes na cidade, né? Por exemplo, em relação à estética e também sobre direito à cidade, né? Uma das questões que colocaram era quem tem acesso ao Aquário do Pantanal, né? Ao Bioparque. E eu questiono, será que essa questão anula todo o Aquário do Pantanal? E não era para ser ali, era para ser aonde? Né? Eu acredito que existem soluções, é realmente uma questão que se deve ser colocada, mas que eu acredito, Carol e amigos, que nós temos plena capacidade de resolver através de transporte público o acesso ao Bioparque. Também a questão da estética, por exemplo, uma das questões era
com que o bioparque ele dialoga na cidade. É uma forma completamente incomum, é estranho pro campograndense. Nós não estamos acostumados, é uma alienígena. O que você acha disso, Carol? Bom, primeiramente, a questão do acesso não se dá única e exclusivamente por questões geográficas, né? Claro que em um primeiro pensamento, né, a gente pensa espontaneamente nisso. Precisamos de um acesso, de um transporte público melhor, não só para o acesso ao Aquário do Pantanal, né? Quem vive em Campo Grande, principalmente os trabalhadores, sabe que não é só esse acesso que é problemático, na verdade. Há uma única linha de ônibus aqui e essa linha deixa muito a desejar, seja para você de um bairro a outro. Mas não é só isso, né? Acesso significa também educação. Né? As pessoas precisam ser educadas, motivadas, estimuladas a frequentarem esse tipo de espaço. Significa o quê? Não adianta o espaço ser único e exclusivamente público, no sentido de ser gratuito, né? E ainda que ele seja acessível, fica as moscas. Isso acontece aqui em Campo Grande, por exemplo, né, a Fundação de Cultura, muitas vezes, né, abre um espaço para o público no centro da cidade para discutir cinema, para discutir literatura, e nem sempre esses espaços estão cheios. Veja, né, são espaços gratuitos, reflexões de qualidade e centrais. Exatamente, penso da mesma forma, porque eu acho que existe uma falta de motivação, né? As pessoas, da motivação à cultura do museu em Campo Grande, né? Acredito que a gente precisa saber reocupar esses lugares e sermos incentivados a isso, né? Não é só no primeiro ano de inauguração, né? Eu acredito que as escolas merecem estar presentes, por exemplo, todas as pessoas merecem estar naquele espaço, né? E sendo incentivado de alguma forma a entrar, né? Sim, e aí pegando esse gancho, por exemplo, o Aquário do Pantanal, diferentemente de vários outros espaços públicos voltados para a educação e a cultura, recebeu uma atenção midiática, um apelo midiático muito forte, o que é muito interessante, né? Porque isso é um tipo de promoção de acesso, quer dizer, as pessoas sabem o que vão encontrar ali, sabem que vão encontrar algo belo, algo que, enfim, motive a imaginação, que motive a reflexão. É importante que a mídia procure se atentar a outros tipos de programação, outros tipos de espaço que também venha contribuir para a formação cidadã, né, para além das escolas. Então, acho que o Aquário do Pantanal surge surge potencializando, digamos assim, né, a educação fora, né, das escolas, dos espaços institucionais. Inclusive, né, essa região que ele está alocado proporciona um circuito cultural muito interessante. Ele está ali perto do Marco, ali perto do Museu Dom Bosco, e às vezes, né, as próprias ações dos estados inibem essa participação. Uma delas é justamente na entrada. Será, Carol, que você consegue colocar a imagem para a gente? Vamos lá. Está aí. Nós temos uma paisagem incrível ali onde o bioparque foi alocado, né? Porém, na chegada, a gente existe um painel, não, todos colocados, né, em blocos para formar-se filas em frente a ele, né, para as pessoas entrarem. Me incomoda muito, porque eu acredito que esses toldos, mesmo que provisórios, estão tirando uma imagem muito bonita, por exemplo, ali da torre, que está logo atrás, né, uma torre, se não me engano, Cadwell, que fica atrás desses toldos, você não consegue ver, né? Polui a fachada, polui a fachada demais, é de um amadorismo gigantesco. Como que, nas suas visitas aos museus pelo mundo, Carol, como que são as representações, as apresentações desses prédios, né? Existe um toldinho? Não, na verdade, por exemplo, há museus como o Palácio de Versalhes, né? Ali onde morou o famoso Rei Sol, Luís XIV.
O Palácio de Versalhes é um museu, basicamente, que se resume a uma experiência arquitetônica, né? Exterior e interior. E essa experiência arquitetônica inclui, inclusive, essa espera na fila. Porque enquanto as pessoas não acessam o interior do Palácio de Versalhes, elas podem contemplar a beleza exterior, né? A beleza externa, né? Exatamente, da fachada. Então, não há todo. Se a pessoa precisa de um guarda-sol, ela usa um guarda-sol. Se precisa de um guarda-chuva, ela usa um guarda-chuva. Sem prejudicar a visão panorâmica de ninguém. Eu acho que esse erro, na minha opinião, é de uma grosseria muito grande com o objeto arquitetônico, quanto à paisagem também, e acredito que existem atrás, exatamente. Né? Existem outras maneiras de solucionar, como a própria logística, né, do próprio museu. Né? Eu também lá, quando eu vou ao CBB do Rio, eu passo por uma fila. Os prioritários, né, as crianças com bebês, os idosos, sempre já esperam lá na frente, já uma área sombreada. Porém, né, é para se apreciar também, é para você estar em contemplação, né? E esses carros aí na frente, como apresenta a imagem, bem como o próprio toldo, tem uma outra imagem ali, você vê que realmente faz uma cortina para não se ver o que tem por fora, né? Eu acho muito problemático. Como se fosse menos importante. Sim, né? E não é, né? Tá? O edifício está ali por alguma razão. Adentrando, então, na imersão do Bioparque, né? A gente esquece desses problemas que estão acontecendo, urbanísticos, né? E temos uma visão muito interessante do prédio em si. A biblioteca, eu acho uma entrada muito, muito legal, né? Acho que falta ali uma livrariazinha para a gente poder, né, comprar dos nossos escritores, quem sabe. Sim. Os nossos antropólogos, né, os nossos futuros museólogos, precisamos, inclusive, de um curso, né, de museologia em Mato Grosso do Sul. Biólogos. O aquário, acho que ele convida isso, né? Exatamente. Ele tá falando, ó. Onde é que está a museologia do Mato Grosso do Sul? Onde é que está o acervo museológico do Mato Grosso do Sul? Né? Eles apresentam também ali em totens algumas imagens interessantes, né? Que eu acho que às vezes poderiam ser melhores exploradas. Né? Aqui vocês veem, só está escrito Pantanal com a logo, acho que poderia ter informações ali. Né? E também tem ali no lobby um enorme aquário, né? Já te dando boas-vindas. Acho muito interessante. Tem ali no cantinho, acho que da próxima tela a gente consegue ver, Carol? Sim. Um espaço em vidro, um aquarinho, né? Que está desocupado. Ainda desocupado, né? E a gente perguntou o que pretende ser, né? É uma lojinha, né, de souvenir. Vão ser lojinhas de souvenir. A gente não sabe exatamente como é que essas lojinhas vão ser preenchidas. Quem é que vai ter o privilégio, digamos assim, de vender souvenir ali. Mas, né? A expectativa. Temos sugestões, né? Não faltam sugestões. Aqui selecionamos algumas. Primeiramente, é importante lembrar que Mato Grosso do Sul é um estado fronteiriço. Então, nós fazemos fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, né, com uma cultura andina, né, e indígena também. Habitamos com os Terena, com os Caduel, com os Guarani Kaiowá, né, e seria muito interessante, atenção, né, autoridades públicas, democratizar o acesso a essas identidades, porque todas elas compõem o mosaico cultural de Mato Grosso do Sul. Isso sem contar, claro, dos imigrantes japoneses, né, dos migrantes japoneses, dos migrantes italianos, né, também. Mas, assim, genuinamente daqui de Mato Grosso do Sul, nós temos essas etnias que devem, claro, né, ser priorizadas, mas há também essa arte
do cerrado, digamos assim. Aí a gente pensou, né, contemplando essa ideia do fronteiriço. Tem um xadrez, gente, que todo turista que vai para Corumbá fica apaixonado. Turistas de todo lugar do mundo. Por quê? Eles propõem essa ideia dos incas contra os espanhóis, os colonizadores, os colonizados versus os colonizadores. Aqui em Campo Grande a gente não acha esse xadrez. Em Corumbá tem bastante, né? Porque os bolivianos trazem isso para lá. E aqui, né, estamos no mesmo estado, não encontramos isso. Há essas porcelaninhas aqui, né? Essas cerâmicas pequenas, redondinhas, são de Bonito. Udu Cerâmica, né, que é próprio. As pessoas que visitam Bonito são artesanais, são feitas à mão, né? As pessoas que visitam Bonito conhecem, né? Há uma estética própria de Bonito. Então, quer dizer, é algo próprio nosso, é algo que temos orgulho. E ele dialoga entre o rústico e o sofisticado, que é Mato Grosso do Sul, entre o rústico e o sofisticado. Aí eu vou passar a palavra para a Ju para falar dessa proposta da Marina Torrencilha. Ela nem sabe, gente, mas eu imagino, né, que tem muitos artistas que produzem mídias físicas que podem e devem ser consumidas como souvenir e podem ter ali uma vitrine mundial, né, que tem aqui essa canequinha, Marina Torrecilha, da Copa de Barro, que produz, né? Tem também a Antônia Hahnemann, que produz também artigos que já têm a sua própria identidade, que são comercializáveis, que são fáceis de ser vendidas e que também pode fazer circular dinheiro, renda, né, para essas famílias de artistas que muitas vezes estão buscando formas de terem seu trabalho prestigiado, né? Valorizar a economia, a cultura local, né? Isso é sustentabilidade. Evita poluição, né? Faz a economia girar aqui, não apenas para as grandes empresas. Eu acho que vai muito, pode ir muito além do chaveirinho, né, do aquário, pode ir muito além de adesivo, né? Campo de um imã, tem, apesar de que pode ter também. Sim, né? Pode ter também, com certeza, né? Mas a gente pode utilizar isso de forma muito maior, né? Vamos passar para o próximo slide? Animais empalhados. A gente tirou essa imagem dos animais empalhados porque, de alguma forma, nos incomodou. Porque acredito que a forma, os animais não devem estar presentes no aquário, mas será que dessa forma? Um cadáver? Um cadáver, né? Eu acredito, eles mortos, né? Eu acredito que no ano que estamos, né, com os governos que estamos, tanto, né, todos os poderes, né, digamos, estão compartilhando da palavra do armamento, da facilidade do portador de armas para o caçador, né? Não acho que seja uma boa alternativa colocar animais empalhados. Como você observa isso, Carol? Não me parece uma homenagem, né? Digamos assim, você apresentar os animais mortos e empalhados. Não me parece educativo. Né? Eu compartilho da sua visão, Ju. Até porque, assim, sabemos que existe há muito tempo no Brasil o problema de tráfico de animais silvestres. Né? E muitas vezes esses animais vão fazer parte da decoração de uma sala, né? De estar. E dessa forma, exatamente dessa forma que eles vão. E a verdade é essa, assim, precisamos mais do que nunca, né, de um discurso que venha a defender a preservação desses animais vivos, né? Eles são belos e sim, né? Eles têm o direito de existir, assim como o nosso. Enfim, aí os turistas vêm para cá, querem ver uma onça e não encontram onça. Realmente, tá difícil de achar onça. Por quê? Né? Elas são caçadas, porque tá acabando o habitat natural delas, né? E, enfim, né? Além de tudo, me parece uma coisa de extremo mau gosto. Eu não sei o que você acha, Gil, mas eu também não é uma estética que costuma agradar os arquitetos, né? Eu acho, né? Esse próximo slide é interessante. Esse slide já proporciona uma ideia, né? Quando a gente adentra no museu, a gente colocou um mergulho, né?
Quando a gente adentra no museu, a gente é convidado para uma exibição de tela. Notavelmente, como vocês podem perceber, vou até aumentar a tela aqui para vocês, é uma projeção que não está tecnicamente bacana, né, aproveitável, não dá para ter um deleite ali. Tem equipamento para isso, falta profissionalismo, né? Eu penso que os animais poderiam estar ali, participar dessa forma, né? Eu pensei também que, né, porque ficou um vídeo institucional, que, para mim, particularmente... É possível ver até a barrinha do Windows ali, olha, que se a pessoa simplesmente colocasse o mouse mais para cima... E assim, o Rui Otaki colocou até a curva de cinema ali nessa parte de exibição, né? Faltou técnica, faltou também o vídeo, que poderia trazer para a gente também um pouco mais de arte, né? Um pouco mais das imagens, por exemplo, que o Leonardo Copetti? Maurício Copetti traz para a gente. Nós temos cineastas que podem fazer um trabalho muito legal. O Copetti, inclusive, está no letreiro lá da novela Pantanal, trazendo imagens riquíssimas, né, do Pantanal. Então, eu acho que um vídeo institucional empobrece muito, né, a utilização desse espaço. A utilização, né, desse espaço. E também é amassante, gente, né? Eu não entro quando eu vou aos museus do Rio de Janeiro, quando eu fui a João Pessoa, eu não vejo um vídeo institucional como introdução, né? Normalmente é uma imersão. Me incomodou também. Se você quer dar uma... Só para fechar, né, esse gancho da Ju, do Maurício Copetti, quer dizer, uma experiência cinematográfica, né, potencializaria essa ideia de uma imersão no Pantanal. Então, já que não é um espaço, claro, é um espaço para peixe, é aquário, né? Mas há no Pantanal muitas aves, há no Pantanal a onça, há várias espécies, e aí essa forma, né, que é uma tela enorme, né, que o cinema foi disponibilizado, poderia trazer ao público a sensação de estar realmente caminhando pelas trilhas do Pantanal, né? Se o cinema fosse utilizado de maneira própria. Me incomoda também, nesse mesmo ambiente, a forma que a Conceição dos Bugres e os vasos terenos estão colocados, né, num cantinho. Parece que coloca aquele estoquinho ali da Conceição dos Bugres naquele cantinho, né? Não tem uma referência à artista, né? Não tem uma... Isso, né, eu acredito que pode vir a ser melhorado, né? Deve estar num projeto futuro, né? A gente prefere assim, porque como a Carol colocou, aquário não é só para ver peixe, né? Ele tem ali um aspecto de museológico, né? Ali na introdução tem ali escrito museu, né? E nós vamos falar ainda um pouquinho sobre o que é um museu, né? Algumas bizarrices. Vamos comentar, né? Porque nós achamos bizarro, né? Essas questões, né? A questão da estética mesmo, da curadoria das peças que estão por lá. Tem muita peça legal, né, aproveitável, mas tem muita coisa que está de forma aleatória dentro do espaço e que pode ser melhor aproveitada, né? Nessa imagem do meio existe uma canoa gigantesca indígena com cuidado, não tem ali qual é a etnia, assim como não tem de qual etnia é essa oca, né? Não sei se é assim que os etnólogos chamam. E isso me incomoda bastante. Os indígenas de Mato Grosso do Sul, pelo menos as etnias que eu tive a oportunidade de conhecer, não vivem nesse tipo de oca, né, inclusive. Uhum. Então, a gente não sabe nem a que se refere, na verdade. Tudo índio. Não é assim, né, gente? Preconceituoso. Aqui também tem uma imagem que é o berrante, né? Para dizer, o pantaneiro aqui tá aqui, Pantanal, o Corumbá. Eu acho que, né, naquele vídeo institucional, poderia estar relatando onde é que está o Pantanal, quais são as cidades que compreendem o Pantanal, quais são os rios que passam pelo Pantanal, né? Quem são os pantaneiros, como vivem os pantaneiros, né? Eu acho importante, porque é a pessoa que entra no museu e sai do museu
ela não tem a informação ainda de quais são esses lugares geográficos e sociais dentro do Mato Grosso do Sul. Ainda é uma coisa muito bucólica, né? Sim, esse é aquele espaço, né, que a gente sugeriu de preencher com experiências cinematográficas seria realmente interessante, né? Só para enfatizar isso que a Ju acabou de falar. As cidades que englobam o Pantanal são Aquidauana, Miranda, Corumbá, mas o aquário não contempla apenas isso, mas sim a planície do Cerrado, quer dizer, também Bonito, né? Os peixes, né, de Bonito, de Bodoquena. E é essa chave de ouro a disposição, né, dos objetos, que eu não sei se vocês podem perceber, mas é uma arara de crochê que foi aleatoriamente colocada ao lado de uma canoa indígena. Assim, fica meio, inclusive, gritante, né, essa discrepância de materiais, de propostas, de tudo. Ficou muito amador, né? E aí a gente tinha falado sobre a possibilidade, né, de se aproveitar a projeção para se inserir na vegetação. E acredito que o Ruetaki pensou nisso. Ele coloca ali um corredor para você de projeção. Só que aí cada projeção ali está repetida em o mesmo quadro, né? quadro de maneira distorcida na parede, né? E é uma pena, né? Poderia ser melhor aproveitado. E assim, nem demanda tanto, na verdade. Precisa de ajustes técnicos. Sim. E assim, é um trabalho pensado pelo arquiteto de maneira fluida que parece um rio. Né? Se você estivesse andando com a trilha sonora certa, você estaria ali fazendo um mergulho mesmo. E aqui a gente também frisa, né, o Leonardo Coppetti com... Maurício Coppetti. Desculpa, Maurício Coppetti. O Leonardo é o irmão dele, desculpa. Do preenchimento, né, desses espaços. Então, por exemplo, nós trouxemos essa imagem, essa foto aqui feita pelo Maurício Coppetti, né, de uma senhora pantaneira, quer dizer, dessa senhora que habita o interior de Mato Grosso do Sul, trazer para além, né, desse estereótipo do berrante a outras formas de vida ali, outras comunidades, né, e inclusive esteticamente isso precisava realmente ser repensado, porque acho que a gente já passou, né, a alguns banners que parecem que foram feitos por um trabalho de escola, né, quer dizer, que eles tá aquela margem branca, né, ao redor. Então, no próximo slide isso deve aparecer. Vamos ver. Não, aqui é a comparação que você fez, né, da estrutura arquitetônica com o rio. Que era todo curvado. E assim, né, quem são os pantaneiros, como é que eles vivem, não é apenas um berrante, né? É uma vida muito sofrida, é uma vida de solitude, é uma vida que precisa de atenção e de acesso à saúde, acesso à cidade, enfim, né? É muito mais do que um boiadeiro, né? A tecnologia. Aqui, é o que estávamos falando. Vejam só, né? Poxa, é o maior aquário de água doce do mundo. E aí, a Ju me falou que esse papel aqui, tecnicamente, se chama Color Set. Para mim, parece uma cartolina. É uma cartolina, né? É só o nome técnico dele. Tá até descolada da parede, a gente pode ver aqui. Poxa, parece um trabalhinho de escola. Para aquela estrutura arquitetônica, me parece algo que deixa muito a desejar. Né? Então, assim, nada contra a gente colocar essas fotos, desde que elas estejam sendo apresentadas de uma maneira mais profissional, no sentido de museologia mesmo, sabe? De consultar técnicos que estejam habituados a, sabe, um material próprio, né? Esse banner mesmo poderia ficar bacana, às vezes, num avatar, desculpa, totem. Num totem, né? Aquele que tem lá na introdução da conversa, né? Exatamente. E aí a gente trouxe também essa corumbela, ela é exposta aqui, mas não tem um verbetezinho falando que é uma corumbela. Aí vem uma guia
falar para você o que se trata, né? Aquelas vidas que estão ali. No entanto, né, a guia está falando em português. É muito, muito complicado, porque o Bioparque tem estrutura para estar no ápice nacional, para estar ser é um trabalho mundial aqui, né? Eu acho que a proposta dele tá nisso, porque ele nos faz pensar, nos dá Campo Grande, é o nosso Cristo Redentor, né? E assim, também tira a autonomia, né, da visita, que alguém que não deseja, que queira fazer autonomamente essa visita, sem a guia ao lado. Ou, sei lá, não deu sorte, a guia passou um pouco antes, um pouco depois, quer dizer, é importante ter ali um letreiro. Visitando com um bebê, não consegui pegar o ritmo, né, da guia, né? Eu ficava atrás, né, sempre. Tem que ter alguma coisa escrita ali explicando o que é, em português, em inglês, se possível, espanhol também, francês, né? Sim. E esse problema está, inclusive, dentro dos aquários, porque tem verbete ali falando qual é a paisagem que está sendo proposta no aquário, com as vegetações, porém não está em outras línguas que poderia estar, né? E aqui pensamos em alguns estereótipos que precisam ser problematizados, né, Ju? Na entrada do Bioparque, na parte onde está escrito museu, nós temos aí 2 figuras de indígenas, né? Não se diz de qual etnia, isso eu sempre tento pedir, né, às instituições do que estamos nos tratando, né? Quem é esse indígena? É alguém? É uma imagem que diz sobre alguém, sobre um povo, né? Nós temos vários povos, né? E assim, dentro do aquário, existem aquários estrangeiros ali. E aí, para fazer uma referência ao aquário asiático, né? Colocaram um boneco chinês, né? A gente acha, né, que é um boneco chinês medieval, né? E com os peixes asiáticos, né? É um problema, porque a Ásia não é um estado, uma cidade, né? Aliás, os peixes japoneses estão na Ásia, não tem nada a ver com o aquarismo chinês, né? E complicado também um elefante para dizer os lagos africanos, né? Aqui está o próprio peixe mostra que ele vem de algum lugar diferente. A luz, né, diz, né, que está vindo de um lugar diferente. E uma coisa muito importante, né, que me incomodou muito enquanto arquiteta, vegetação em plástico, né, a vegetação artificial. Você tem um aquário, consegue regular a temperatura dele, você poderia introduzir a vegetação nativa para esses peixes que precisam, né, dos organismos nativos ali. Sim, e aí só enfatizar algo que a Ju colocou aqui. Nós temos aqui, né, algumas etnias, eu já tinha falado também, eu conheço essas 3, né, dos Cajuel, dos Kaiowá, dos Terena. Acho que tem Guató também. Enfim, eles existem de verdade, né? Eles habitam as nossas cidades, inclusive eles participam economicamente da nossa cidade. Quer dizer, os indígenas não podem estar aparecendo apenas fantasiados. Aqui vocês podem perceber que estão cobrindo essas partes íntimas com folhas. De onde que vem essa imagem, assim, do século XVII, XVIII, XIX? Né? Quer dizer, se eles estão vivos, se eles participam da nossa cultura, por que não conversar com eles, consultar esses indígenas, o que eles querem apresentar sobre eles mesmos? Exatamente. Né? O que eles querem dizer sobre eles mesmos? Será que isso é o melhor que eles têm? Ou é o nosso olhar colonizador, colonizado? Parece uma coisa zoológica.
Exatamente. É o que a gente falou, vai colocar um indígena empalhado ali, né? Já que já tem a onça empalhada, porque coloca um índio empalhado. Parece isso, porque, na verdade, a estética bolsonarista é essa, né? O que o bolsonarista quer ver do indígena é ele coberto de folha fazendo bububu. E, assim, não é isso, entende? Eles têm muito o que enriquecer esse aquário e poderiam deveria ser respeitado o que eles têm para oferecer. Inclusive, os indígenas, há muito tempo, né, já têm sido reconhecidos, né, por grandes militantes da ecologia como a população que tem a nos ensinar a respeito de como sobreviver, né, como salvar o planeta, né, em meio a esse caos que estamos vivendo. Eles têm a nos ensinar. E isso daqui enfatiza isso que não, aparentemente não estamos preparados para ouvi-los, né? Sim. E aí viemos, né, com essa reflexão, quer dizer, por que essa, digamos, chatice, né, de apontar o que precisa necessariamente ser melhorado, né? O museu não é um lugar apenas para o entretenimento, né? Qualquer museu na definição do International Council of Museums, né? Uma instituição permanente sem fins lucrativos a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite, claro, né, da sociedade. Quer completar, Ju? Não, acho que a gente pode passar para o próximo slide, que é justamente, né, questionando todo esse exercício bucólico que a atual exposição está oferecendo, né? Então, por exemplo, né, Pantanal é lindo, o museu ficou lindo. Nós apresentamos apenas as partes que merecem e muito urgentemente ser melhoradas, mas há outras partes que são muito lindas, e aí eu acho que a gente nem apresentou para não dar o spoiler, né? A pessoa sentir o prazer, né, de ver pela primeira vez, né, ao vivo, o que aquele museu tem a oferecer, que é maravilhoso. A parte dos peixes é maravilhosa, arquitetonicamente, no sentido de biodiversidade, de tudo, né? Mas assim, e o Pantanal é a coisa mais linda do mundo, né? Acho que não há dúvidas, assim como a Amazônia. E, assim, sentimos, né, falta de uma reflexão sobre a preservação, a necessidade da preservação desse lugar. Em 2020, como anunciado aqui, né, nesse jornal, 57% do Pantanal foi queimado. Então, vocês estão vendo a imagem de um jacaré carbonizado, de uma onça carbonizada, de um macaquinho carbonizado. Então, precisamos proteger essa atmosfera, né? Esse lugar belo. O Pantanal, claro, ainda tem muito a oferecer, mas ele está morrendo, a verdade é essa. Né? Ele precisa de uma ajuda urgente, né? Para que, não só para que aqueles animais continuem vivendo, mas para que nós mesmos, né, possamos ter água, oxigênio. E essas imagens, eu acho que diz muito mais do que os animais empalhados, né? Eu acho que, como o nosso luto, né, por toda essa perda de fauna e flora, uma imagem como essa, os vídeos, né, que provocaram consternação, né, o Pantanal queimando um ninho de, acho que mais de 30 anos, né, de tuiuiu sendo queimado, diz muito mais do que os animais empalhados, né? E acredito que sim, a exploração da audiovisual disso poderia sim ser um desfecho muito mais educativo do que ver os animais como estão sendo representados lá. Quer dizer, precisamos defender o Pantanal, né? E o museu, né, se propõe, né? A pegada mais forte é justamente essa, a ideia, né, da beleza daquele lugar. Mas esse lugar vai desaparecer se a gente não fizer nada, né,
por ele. E será que realmente cada um de nós não pode fazer nada, né? E o Estado em si não pode fazer nada? Mas, enfim, né? Aí, por uma questão mais de, como poderíamos dizer, Ju, de gulosice, a gente termina a nossa visita ao Pantanal. E, assim, aquelas pessoas que adoram visitar o museu, Ju, qual é a parte mais esperada? Assim, depois de visitar tudinho, assim, o quê? Eu aqui, após falar sobre o Museu do Pantanal, nesse exato momento, tô sentindo falta de um café, cara. Cadê o café, Carol? Cadê o café, gente? Então, a questão é assim, já tem o espaço, a gente tá vendo aqui, também tem a lojinha de souvenir. Assim, cá entre nós, eu acho que a lojinha de souvenir tinha que vir aqui também. Né? Mas assim, acho. Tudo bem, né? Já está lá, tá tudo bem. Né? Eu acho que tinha que vir aqui. Mas assim, já que é um espaço público e que, gente, para o pessoal que não mora aqui em Mato Grosso do Sul, tem sido muito disputado, vai muita gente diariamente para o Aquário do Pantanal. Quer dizer, isso daqui poderia estar movimentando uma renda que a gente não consegue entender o porquê que não está aberto nesse exato momento esse café. Aluga pra gente, que a gente eu abro bem sorte minha lá, que era minha lanchonete. Né, a gente pode oferecer desde alimentos veganos até o que há de mais fino no cappuccino e claro, né, a arte fronteiriça, a gastronomia daqui é muito presente, né? Nós do Mato Grosso do Sul fazemos questão de apresentar nossa chipa, nossa sopa paraguaia, né? Outra coisa que eu senti falta, Carol, é porque logo depois aí tem o aquário externo, né? Eu falei, bom, já que não tem café, né? Vou lá colocar o bebê na Vitória Régia. Cara, não tinha Vitória Régia, velho. Não tinha um camalotezinho, que é aquela que flutua no Rio Paraguai, sabe? Não tinha. Fazer o quê? Faz parte, né? Mas a gente está aí aguardando. Eu acredito que dá para melhorar e realizar esses nossos sonhos. Mesmo assim, mesmo com todas essas nossas críticas, gente, que nos perdoe, né? A gente está aqui reclamando de barriga cheia, parece, né? Me senti muito orgulhosa do que foi oferecido. Eu só quero mais, porque eu acho que o Mato Grosso do Sul tem muito potencial ainda para poder apresentar para o mundo afora. Essa riqueza cultural, gente. Nós dialogamos com a Bolívia, nós dialogamos com o Paraguai, né? Nós temos várias identidades sul-mato-grossenses. Quer dizer, a identidade corumbá é muito diferente da identidade do campo-grandense. E tudo isso é matéria de economia, é matéria de cultura, é matéria de arte, poesia, que isso merece. Blá, blá. Inclusive, senti muita falta também de ouvir uma TT Espíndola, um Geraldo Espíndola, assim, nesse cafezinho. Um almissatezinho, gente, ia ser show. E pela sua atenção, agradecemos. Ju, muito obrigada pelo convite, amei falar sobre o Aquário do Pantanal, Geoparque. Eu que agradeço. Bom, a gente não tinha intenção apenas de reclamar, não sei se ficou essa visão, não é essa a intenção. Queremos participar. A intenção é participar e promover esse espaço que tem muito potencial para o nosso estado, potencial, como a Carol colocou, econômico, cultural, de todas as áreas, né? Biológico, é muito importante esse espaço para gente, para a sociedade. Tem muita coisa fina aqui em Mato Grosso do Sul e que merece estar ali, sabe, nessa vitrine. Não faltem a essa visita, é muito importante. Nós já ficamos sabendo que o sistema vai mudar, né? Agora não vai ser mais todo dia 16. Em setembro vai ter uma reformulação do sistema para poder se abrir semanalmente, para você se cadastrar a sua visita. Isso facilita bastante. Mas o mais importante é não deixem de ir e prestigiar e exigir melhorias desse lindo espaço. Com certeza, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, galera.
Beijo! Beijo, gente!